2-1 para nós, Grice? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todos. Se for esse o time, é um time bem forte. 2-1 para nós, Boca, né? É um resultado possível, Everton. É um resultado possível. Você na imprensa mineira hoje estaria entre os maiores atleticanos? Não sei, temos aí que é difícil concorrer com isso. Aí que o negócio é complicado. Aí que eu vou te contar. O negócio é complicado. É louco. Ô Everton, acho que no todo, né, independentemente da utilização ou não como titulares hoje do Dodô e do Nacho, acho que tem uma série de fatores que fogem aqui ao nosso alcance para a gente dizer se vale a pena ou não escalá-los desde o início, né? São dados que só a comissão técnica do Atlético vai ter e para ter condição de definir mesmo. Acho que não vale a pena arriscar, por exemplo, nenhum dos dois, né? Se não estiverem 100%, porque o jogo não pede, tem outro jogo na semana que vem. Acho que mesmo sem os dois, o Atlético consegue colocar em campo um time extremamente competitivo para enfrentar o Boca logo mais. Mas é claro que se tiverem principalmente à disposição o Nacho, eleva o nível de qualidade do Atlético bastante, né? Um jogador que é capaz ali de, em uma jogada, definir um jogo, de colocar alguém na cara do gol, de fazer o próprio gol. Então é um jogador que, se tiver 100%, representa bastante ali para o Atlético. Acho que no todo dos dois confrontos, o Atlético é bem favorito para se classificar. Bem favorito? Bem favorito. É claro que oitavas de final de Libertadores, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Às vezes um dia ruim, um jogo impactado ali por algum acontecimento extraordinário, né? Um pênalti, uma expulsão, algo assim nesse sentido. Pode mudar completamente a história do confronto, mas time por time hoje o Atlético é bem favorito. O Boca tem muitos problemas, perdeu jogadores importantes nessa janela, não conseguiu repor a tempo, teve que ir ao mercado meio que às pressas, trazendo o jogador de volta de empréstimo para ter condição de escalar um time nessa fase de oitava de final de Libertadores para competir. Mas é um time que tem problemas, né? Tem problemas defensivos, é uma defesa bem lenta, uma defesa com dificuldades na questão da velocidade. Um meio-campo que é muito pouco criativo. O meio-campo do Boca tem força física, o meio-campo tem boa pegada, mas que tem muito pouca criatividade. E no setor ofensivo tem dois ótimos ponteiros, né? O Pavon e o Vidia. Embora o Pavon não viva aí um grande momento, desde que deixou o Boca por empréstimo, não conseguiu jogar tudo aquilo que se imaginava para o Pavon, né? Chegou a ser cotado lá atrás a ser vendido para os grandes clubes da Europa, acabou não acontecendo. E vai ter um centroavante de improviso, né? O Briasco não é um centroavante, jogador que vai fazer a função porque o Boca tentou desesperadamente ir ao mercado e não conseguiu encontrar um substituto. O Tevez, pro Zarate, pro Ábila, que deixaram o elenco aí depois da última temporada, né? Então, o fator não ter torcida lá na Argentina, a gente sabe que é um impacto bem grande também. Acho que o Atlético tem tudo aí para conseguir a classificação. É claro que vai precisar jogar bem, né? Mas acho que podemos colocá-lo hoje como favorito aí nesse duelo. Agora, a gente estava agora no jogo aberto e a Renata falando sobre o Racing, que é o adversário de São Paulo, e o Boca, que é o adversário do Atlético. O Boca muito mudado, o Grice acabou de destacar, e o Racing pouco mudado, ou seja, na noite de hoje, dois brasileiros contra adversários que têm essa questão de mudanças de um lado e do outro praticamente nenhuma, né? Então, o que eu quero perguntar a você, Gomes, é exatamente sobre isso, né? Temos uma prévia aqui do Boca, o Grice acabou de dizer, bom, tem bons jogadores, por exemplo, no meio campo, mas tem jogador que não vive uma boa fase. Então, a base da formação de um Boca que já não joga há algum tempo, mas nesse período perdeu o Ábila, perdeu o seu goleiro, que me fugiu o nome agora, o Andrada, quem mais? Perdeu o Tevez. Então, quer dizer, perdeu jogadores importantes, experientes, vem mudado, e o Grice destacava sobre Pavon e Vila aqui, mas o Pavon não vivendo, talvez, a grande fase. O que você tem a dizer sobre esse adversário do Atlético, esse jogo de logo mais, Gomides? Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Ótima terça para todos. Se nós pegarmos essa prévia, né, do Boca Juniors e compararmos com a equipe que, por exemplo, perdeu para o Santos na Vila Belmiro, né, na penúltima rodada da fase classificatória da Libertadores, né, da fase de grupos,
os dois laterais são diferentes, né? Jogaram o Buffarini e o Frank Fabra. O Tevez também foi titular naquela partida. O Pavon jogou, o Vidia jogou, mas uma mudança também no setor de meio campo. É um time bastante modificado, Everton, e que vem sem a questão que nós dissemos, né? Sem competições oficiais, por um período considerável, se nós formos avaliar a importância de um jogo de oitavas de final de Libertadores, e que isso pode ser um diferencial realmente para o Atlético nestes 180 minutos de oitavas de final. O Boca, até assisti a esses jogos do Boca na fase classificatória, né, na fase de grupos, mas nós não sabemos o quanto o Miguel Ángel Russo poderá manter a forma como ele gostava ou idealizava que o time jogasse para esses dois confrontos contra o Atlético, devido às inúmeras alterações no time titular, né? Tem até uma característica um pouco similar, né, de como joga o Atlético, de como joga o Boca Juniors, né? De manter os atacantes um pouco mais por dentro e deixar as laterais para os laterais mesmo poderem, né, efetuarem cruzamentos, fazerem ultrapassagens, né? Era assim com o Fabra pela esquerda, era assim com o Buffarini pela direita, que apoiava menos, inclusive, que o Frank Fabra. Era um time muito mais, se sentia muito mais cômodo, né? Gerava mais perigo, inclusive, quando recuperava a bola no próprio campo e contra-atacava, do que um time de propor jogo, né? De jogar muito em organização ofensiva e conseguir incomodar o adversário dessa forma, mas não temos subsídio para falar, será que é um novo Boca Juniors do Miguel Ángel Russo? Acredito que seja difícil, Everton, porque é uma tônica dos trabalhos dele, as equipes serem um pouco mais, privilegiarem um pouco, se defenderem bem e apostarem um pouco mais nas transições, né? No jogo com um pouco mais de velocidade, ainda mais tendo dois jogadores de lado de campo que podem fazer isso, né? Que são o Vidia e o Pavon. Mas, ao mesmo tempo, se tiver de tomar mais a iniciativa da partida, né, ele vai precisar ter muito cuidado, porque estava dando uma analisada como um todo, né, na fase de grupos da Libertadores. O Atlético foi o quinto time que durante a fase de grupos mais buscou contra-atacar os adversários, né? Uma média ali de 17 contra-ataques por partida. Só que o Atlético foi o segundo time que mais eficiência teve nos contra-ataques. Foi o segundo time que mais finalizou em contra-ataques. 1/3 dos gols do Atlético, dos 15 feitos na fase de grupos da Libertadores, foram em contra-ataques. Ou seja, nem se o Boca quiser ter o ímpeto, né, de ser mais ofensivo, de atacar o Atlético, de tentar empurrar o Atlético para trás, talvez ele não tenha muita garantia de que ele esteja fazendo o jogo certo, porque uma das grandes armas do Atlético tem sido essa transição, né? Roubada de bola, os arrastes do Hulk com a bola dominada para gerar situações de perigo. Mas eu concordo com o Gris, eu acho que o Atlético é favorito para os 180 minutos aí. Bom, então eu estou um pouco comedido e eu quero saber do CJ sobre esse jogo de hoje, por uma simples razão, porque mesmo muito quebrado, mesmo muito desfalcado, mesmo muito mudado, eu carrego um pouco daquele negócio de o Boca Juniors. Eu acho que isso pesa, mas daqui a pouco nós vamos falar mais. Eu quero perguntar ao CJ e vamos falar também do chaveamento, né? Que está muito cedo para falar, mas é importante olhar ali para frente, porque se o Atlético passa pelo Boca, ele pode ter, por exemplo, na próxima fase, um River Plate. Simbora, CJ está aqui e eu quero perguntar ao CJ exatamente isso, CJ. Eu carrego comigo um certo receio de que, o time está mudado? Tá. O time está quebrado? Tá. Muito mudado, aliás? Tá. Os nossos comentaristas falando, o Gomide e o Gris, falando de ser o Atlético hoje favorito diante do Boca, mas eu carrego comigo aquele negócio que, é o Boca. Em jogos de times menos tradicionais, com o Atlético muito superior, nós já vimos o que aconteceu. O Boca é mais complicado a gente ver essa facilidade toda, né, César? Boa tarde, amigo. Buenas. Boa tarde. Aqui, ó. Vacinado, graças a Deus. Hashtag Viva o SUS, viva a ciência Viva e que tudo. se lasque Viva a vida. aquele famoso sommelier de hashtags. Exatamente, que se lasque. Obrigado aos cientistas pelo estudo e
investimento, pelo tempo. Obrigado. Uma pena que mais de 500 mil não tiveram a mesma sorte que eu, mas estamos juntos, a primeira está aí. Boa tarde para você que está em casa, boa tarde aqui para o Gris e para o Gomide. Ô Everton, vou falar uma coisa para você, vou te ajudar a carregar essa responsabilidade então. O Gris, que às vezes é mais pessimista, está bem otimista, então... Mas esse que é meu medo. Então, mas me permita pegar um pouco do pessimismo dele e trazer para o nosso lado, então. Não o pessimismo de que, nossa, o Atlético é bem inferior. Não, eu só não estou com esse favoritismo todo. Acredito que pela sequência, pelo que vi, pelo que conheço, assim, o Atlético pode ser, sim, o favorito, pela campanha que fez na competição, só que o intervalo dessa competição foi muito grande, muita coisa aconteceu. Nós não temos e nem vimos uma sequência do Boca. Boca jogou dia 31 de maio, ou seja, está aí um mês e 13 dias aí sem jogar. E a gente não sabe o quanto vai impactar essas mudanças. Vai trazer pelo time estar descansado? Vai trazer para o lado do time estar desentrosado ou sem ritmo de jogo? Porque ambos cabem. É um jogo difícil, não estamos falando de qualquer equipe. Estou contigo que, por mais raso ou bobo que possa parecer, a camisa do Boca não é boba e nem rasa em uma competição, a do River idem. Eu acho que é um jogo muito complicado. Aliás, o Cuca volta lá na Argentina, na Bombonera, esse ano, né? Porque ele enfrentou na semifinal esse ano. Se não me engano, 5 ou 6 de janeiro, comecinho do ano, ele estava enfrentando em um 0-0 ali a semifinal de Libertadores, que proporcionou a ele depois a ida para a final. Então ele volta lá para a Argentina e tem que trazer vivo o resultado, Everton. Saber jogar, acho que tem muita diferença se o Nacho jogar, o Dodô, acho que até para eles, se a gente fala e prega respeito aqui, porque é o Boca, fala da camisa, o quanto pesa, há uma competição, a gente não sabe o quanto pode impactar também o nervosismo de um retorno a essa competição e agora valendo, né, um mata-mata para os jogadores do Atlético, vamos jogar para lá também. Do lado de lá, a imprensa, o torcedor e os jogadores do Boca temem muito Nacho, sabem de uma capacidade técnica de resolução e de futebol que pode apresentar o Nacho. Então, e aí comparado, eles têm muito mais informação e receio, por exemplo, e aí não vem nada de pejorativo, se jogar um Johan com o Nacho. Porra, o Nacho vai fazer, a imprensa lá fala, é o mineiro del Nacho, e aí e por aí vai. Acho que impõe respeito, o Atlético do mesmo jeito que respeita e teme o Boca, acho que o Boca também teme o Nacho e o Atlético. Quando você falava, o Gris me assusta hoje, otimista, excessivamente otimista, pediu a palavra. Tá bem otimista. Então, por favor, palavra concedida, candidato. É porque assim, Everton, eu gosto muito daquele ditado que é errando que se aprende, né? Mas se em 1 ano e 7 meses sem CJ não aprenderam, eu vou desistir. Aprender o quê? A gente tá aqui vendo o Cruzeiro suando na Série B aí, Everton, e vocês com esse papo de que, mas é o Boca. Você consegue tirar seu casaco? Aqui. Vou falar. Rapidinho? Pra que você quer? Joga ele aqui pra mim, por favor. Porque você ficar coberto de razão? Não, de jeito nenhum. Vou te devolver já. Agora a pergunta é... Tá, tudo bem, ele falou com o time. Eu tenho certeza que esse casaco pesa mais que a camisa do Boca, eu tenho uma em casa. Eu ia comparar. Ele disse... Então isso não existe, gente. Esse otimismo aí, sabe o que ele tá? Isso é uma estratégia dele para chegar nos jogadores do Boca no vestiário, o treinador usar na pré-eleição para falar, olha o que a imprensa lá do Brasil está falando. Ele diz... Eles não acreditam que isso pode acontecer, não. Você lembra quando o Olé utilizou a matéria do Egídio com a gente lá na Arena 98? Que o Egídio falou que ia ganhar ia ser 3-0, algo assim, né? Mas aqui, mas eu lembro que você repercutiu bem. O Gris disse que o Atlético era muito favorito contra o Afogados. Era muito favorito e caiu. O Gris disse que o Cruzeiro era muito... Coisa pra outra, gente. Que o elenco... Claro que não. Quando eu falo que é favorito, eu não tô falando que já ganhou, não. Então, bem favorito, pra mim é muito diferente de favorito. O Cruzeiro, já que ele deu o exemplo do Cruzeiro, ele falou que o elenco do Cruzeiro ano passado era muito favorito e que não precisava de contratação para subir e não subiu. Então, assim, ele externa o bem favoritismo. Não pode esquecer das coisas. Não, eu acho o Atlético favorito. Mas eu não acho bem favorita, não. E essa jaqueta sua acho que pesa um pouco menos que a camisa do Boca. O que você acha? Eu vou trazer amanhã a minha camisa do Boca, você traz essa jaqueta e a gente vai trazer uma balança. Não, você aliás, hoje eu tenho um prazer danado de subir numa balança. Não, mas vai ser só as camisas que nós vamos pesar. Se for com você em cima, eu tenho certeza que pesa mais. Não, aí a balancinha de uns 100 quilos já dá quase dando. Gomes,
Você nunca se manifestou com esse tipo de comentário falando de peso de camisa. Vocês abominam isso, né? Você não acha que isso tem... Pra mim tem. Você jogar contra o Boca na Bomboneira, como hoje, e dizer que o Atlético é favorito, eu acho que vocês estão querendo realmente entregar à imprensa daquele país um discurso para ser usado na pré-eleição. Não tem condição, mesmo mudado. Sua jaqueta é bem bonita, acho que ela serve de mim. Vocês gostaram mesmo dela? A Renata criticou, falou que eu tô de pijama, porra. Não, mas ela é bonita, acho que é meu número, eu acho. Tá pequena pra mim. Depois do programa a gente vai experimentar. O Everton. Assim, eu acredito que, é claro que deva existir um respeito, né? Pela história que tem o clube, enfim, né? Sabemos a representatividade que tem o Boca Juniors no futebol sul-americano, mundial, enfim. Mas eu falo a respeito do Atlético ter essa vantagem, né, para classificar por conta do contexto atual, né? O Boca encontrou enormes dificuldades para fazer uma janela aí de contratações após o encerramento da temporada argentina, toda quebrada também o calendário por conta da questão da pandemia. O futebol lá ficou paralisado mais tempo que o futebol brasileiro. Os times argentinos voltaram primeiro à Libertadores do que às competições locais no ano passado. Boca, River, enfim, quem estava em competições sul-americanas. Sofreram um tanto quanto por conta disso, né? Os times brasileiros já vinham numa sequência de jogos, os argentinos voltaram à toca de caixa e acabaram sendo submetidos a jogar sem ritmo nenhum. Agora não, foi um período de férias, está retornando à atividade, mas é um time muito modificado. É o que eu falei, é muito diferente. Um jogador retornar, era como o Everton, se a gente imaginasse, vamos imaginar que o calendário do Atlético ele fosse semestral e acabasse agora, tivesse acabado recentemente, né? Fosse adequado ao calendário europeu, e ao invés de estrear no Campeonato Mineiro, como nós estamos acostumados a ver, o Atlético estreou esse ano contra o RT ou contra o Uberlândia, não sei, um dos dois. Foi 3-0, 3-1, mas venceu de uma forma tranquila e com um time alternativo. Era o Atlético estrear, ao invés do Campeonato Mineiro, estrear contra o Boca, com uma sequência aí de razoável de jogos na Libertadores. A gente talvez não daria aqui uma certa vantagem para o Boca por conta da questão de estar há mais tempo jogando, de ter um time competitivo. Eu acho que é esse o contexto que entra. Não é questão muito de camisa, não. É avaliar o momento atual. Nós não temos muito no que nos apegar para falar que o Boca hoje pode ser um time que imponha dificuldades para o Atlético. Para mim será uma grande surpresa, pela escalação, pelo tempo inativo, principalmente. E aí o que me deixa um pouco preocupado é que se, por exemplo, o Atlético vai lá hoje e ganha o jogo, eu espero que vocês não venham aqui amanhã, porque vocês pertencem a uma parte da imprensa aí que eu estou evitando, que é a imprensa marrom. Que vocês cheguem aqui amanhã com esse discursinho de que mas também não jogou com ninguém, nós avisamos que seria uma babinha. Eu já estou prevendo, pois não. Mas só para adiantar, eu acredito que o jogo será um pouquinho mais difícil que os da fase de grupos. A tendência. Por causa de quê? Porque o time é melhor. Final. Porque mesmo modificado, o time é melhor do que os outros três que o Atlético enfrentou. Sem dúvida. Então, além disso tudo que você falou, que existe o respeito. Então o Fluminense hoje vai passar fácil. Aliás, vai começar a atropelar. Para mim, a principal questão para mim é ter o tempo inativo. É claro que a mudança dos jogadores do elenco do Boca tem uma enorme influência, porque não aconteceu reposição, não houve reposição. Mas o tempo inativo, para mim, é o principal inimigo do Boca hoje, talvez. É muito tempo sem jogar, Everton. E para um confronto dessa envergadura, da importância, e contra quem ele vai enfrentar, é muito difícil. Aí, sabe o que acontece, João? Se o negócio não funfa, se o Atlético não joga bem hoje, aí só falta chegarem com o discurso que nós estamos cansados. Aí eu não aguento, a minha cabeça vai bugar. E nem que o adversário está descansado. Pois é, porque aí minha cabeça vai bugar. O que é melhor? Estar em atividade ou de repente ir para o jogo? Estar em atividade, sem dúvida. Então esse papo de que não, o adversário está o ideal tá descansado, é o meio não cola. O ideal é o meio termo. Mas
entre estar parado há 45 dias e estar em atividade jogando quarta e domingo, jogar quarta e domingo. Isso faz... Essa pergunta é tão simples de responder, porque nenhum time começa a temporada melhor do que ele fica no meio pro fim da temporada. Sim, mas não, isso aí você tem razão. Agora, o grande problema é a desculpa que vem depois se você não consegue um bom resultado. Porque na teoria, em cima do seu argumento, eu começo a criar, o torcedor de casa começa a criar uma expectativa de que, porra, se os caras estão 45 dias sem jogar, o Atlético vem em atividade, o time lá mudou muito. Se fosse o contrário, estaríamos preocupados, né? Mesmo número de mudanças com jogadores importantes, como o Boca teve. Se fosse do lado de cá, a gente estaria preocupado. Aqui com 2 a gente já está falando, ó, com o Dodô ou com o Nath. Mas isso gera uma expectativa de que, pô, o Atlético tem que chegar lá hoje e jogar o jogo. Aí eu vou perguntar, com tudo isso que os otimistas, comentaristas falaram, você acredita que o Cuca continua comedido, usual, ou ele vai mandar o time para cima do Boca? Ô Everton, eu acredito que o Cuca vai jogar o jogo, assim como ele fez com o Santos no começo do ano. No começo do ano 0-0, né? Foi 0-0 lá na Argentina e até reclamaram muito um pênalti em cima do Marinho e que foi até revisado, mas o time do Santos reclamou demais. E agora nós temos VAR, né? Porque não estava tendo, né? Agora vai ter que ter... Aquele lá teve, não? Não, lá teve, mas eu tô falando assim, na fase de grupo nós não tivemos. Não. Na fase de grupo nós não tivemos. Pode ser positivo. Eu acho que ele tem que jogar o jogo, não tem que recuar, não tem que temer, tem que se impor. Agora, é aquilo que a gente já está dizendo aqui, outro tipo de competição, cara. Pode morrer em 180 minutos, como pode avançar, pegar a grana e ter um calendário mais cheio. Não é um campeonato brasileiro que ele vai lá e fala que vão jogar aqui, porque na volta tem como recuperar. Toma um 3, um 4-0 lá, complica o retorno. Tem que saber jogar, tem inteligência e o Atlético tem jogadores experientes, mesmo sem o Nacho, que possa jogar o jogo. A questão do otimismo e do pessimismo é uma aposta, então não tem ninguém errado, são apenas apostas diferentes. Não tem quem está muito otimista não está errado, quem está pessimista também não está. Pessimista ou preocupado excessivamente e tal, eu acho que uma coisa não elimina a outra. 10 segundos para você. É importante que se diga que tem que jogar o jogo, e que o jogo é duro, independentemente de qualquer coisa. Vai ter que ir lá e vai ter que encarar. Se chegar lá andando, vai perder o jogo, é claro. O nível de competição ele é alto, mas o favoritismo... Mais 10 segundos para você, Gomide. O Fluminense foi primeiro ou segundo? Do grupo? Foi segundo. Vou primeiro, confirmar. não? Eu acho que foi primeiro também, peraí. Se ele pegou o Cerro. Então não... A pergunta que eu ia fazer não cabe mais, então. Bom, então se não cabe... Seria se um duelo seria mais difícil contra o Boca ou contra o Fluminense. Hoje. Por conta da questão de vir estar jogando, né? Da gente estar vendo como se comporta o Fluminense, o que gosta de fazer o Fluminense, como ele é mais vulnerável. Hoje um confronto com o Fluminense seria talvez mais difícil do que enfrentar. Estou falando do Fluminense porque é um time que é do Brasil e está envolto ao Campeonato Brasileiro aí. Eu vou dar um recado aqui, eu quero continuar nessa discussão com vocês sobre a questão da oscilação. A oscilação do Atlético é uma coisa que preocupa e por isso gera uma expectativa de um lado positiva, de outro negativa. Daqui a pouco a gente fala disso.